Pronuncia-se Sienkiewicz. Bom, nomezinho difícil pra porra. Opa, gente, tudo bem? Olha só, mais uma dica aqui de quadrinhos. Um quadrinho que já faz um tempinho que comprei, mas ficou encaixado ali na pilha de leitura e eu acabei deixando pra trás, né? Eu comprei, acho que foi ano passado, se não me engano, essa HQ, que é a Stray Toasters, ou Torradeiras Assassinas, do Bill Sienkiewicz. É uma HQ publicada pela Conrad, foi publicada em 2022, mas salvo engano meu, eu comprei ano passado, se eu não me engano, tá? É mais uma HQ, uma HQ do Sienkiewicz, do Bill Sienkiewicz, que tem esse traço muito característico dele, onde ele mistura várias técnicas de pintura, de desenho, colagens, tá? Um desenho, uma expressão artística muito ágil, muito rápida, muito neurótica. Pra falar a verdade, ela é muito esquizofrênica. Eu sempre achei muito esquizofrênica. Não é à toa que ela se encaixa perfeitamente em alguns quadrinhos de super-heróis que ele faz. Tem dois quadrinhos que são clássicos pra mim, né? Que é a Electra Assassina, ambas escritas por Frank Miller, né? Então é a Electra Assassina e o Demolidor Amor e Guerra. Ambas têm personagens que são altamente doentios, são pessoas, são vilões, né? Ou próprios personagens que são principais da trama, que têm alguma perturbação mental, alguma coisa que chega a beirar, ou se não beira, a esquizofrenia, né? E o desenho dele expressa muito isso, tá? O desenho do Bill Sienkiewicz expressa muito isso e meio que dialoga com os próprios personagens, tá? E quando ele é autor de uma história em quadrinho, né? Ele é escritor e desenhista, aí, meu filho, aí que ele samba que é uma beleza, samba na passarela que é uma beleza, né? Porque ele vai lá né? E se solta. É uma história, essa história aqui foi publicada originalmente em 1988, na hora que eu tava lendo, eu vi a data e vi o jeito que ele escreve, lembrando das HQs que eu lia dele lá atrás, né? Tem muitas HQs que o traço dele era um pouco mais clássico, tá? Na época do Cavaleiro da Lua, por exemplo, ele começou a se soltar muitos Novos Mutantes, desse traço mais digamos, mais ágil, mais rápido, né, mais marcante até, deixou um pouco das proporções clássicas e começou a ser mais expressivo, tá? E começou a soltar ali, aí quando ele começou a fazer parceria, acho eu, né, as parcerias que ele fez com o Frank Miller, até com o Neil Gaiman também, e casa muito com essa estética, tá? Uma estética até muito pós-moderna da época, meados da década de 80, começo e meados, e até ainda lá nos finais da década de 80, essa coisa ágil, rápida, de textos, de falas de personagens que vão se sobrepondo. Deixa eu ver se eu pego uma aqui uma bem mais característica. Você tem vários personagens falando ao mesmo tempo, e os diálogos, os balões vão se sobrepondo, e o personagem vai falando consigo mesmo, e falando com uma outra pessoa, como se estivesse falando com ele mesmo. Então é um negócio, assim, meio que chega a ser, assim, cansativo você ler. Eu tive que ler essa aqui em 3, 4 dias, não deu pra ler de uma vez só. Então ele expressa muito isso, tá muito isso gravado no desenho dele, essa questão do traço, das manchas que às vezes você nem entende o que tá desenhado ali. Sinceramente, você olha aqui, você não consegue entender muito bem o que tá desenhado. São manchas, são coisas muito expressivas, outras são até mais clássicas um pouquinho, você consegue identificar, tem definição. Uma boa parte dos desenhos do Sienkiewicz não tem essa definição, são sempre manchas, né? As coisas são rápidas, são ágeis, até o traço é ágil, é rápido, são falas rápidas que vão se sobrepondo, né, uma sobre a outra, né? E nessa história aqui de Stray Toasters, que ele publicou em 88, se eu não me engano, 1988, é uma história que eu li até alguns comentários também que lembra muito, assim, alguma coisa de Blade Runner, por causa do próprio enredo da história, o próprio roteiro, né? Passa no futuro noir, que tem ali um detetive, que é um psicólogo, aí você parece que tem uma área, tem um envolvimento com psicologia, mas também ele ficou preso um bom tempo numa penitenciária, num hospício,
por causa até de uma acusação falsa da namorada dele, que era também psicóloga, que é psicóloga, e tem todo envolvimento com pessoas. Ele tem uma namorada atual que mistura religião com sexo, também com um pouco de paranoia e assassinato. Cara, é uma loucura a história. Tem robôs, tem meninos androides. Nossa, é uma doideira essa história. Uma doideira. Eu não sei se até agora eu entendi muito bem qual é o fio da meada dessa história. Mas é mais ou menos assim, uma história que gira em torno de mulheres que estão sendo assassinadas, junto também com crianças que estão sendo assassinadas, né? Parece que é um mundo onde não tem muitos filhos. Então, se você tem um filho, você consegue um filho de alguma forma, ou aparece na sua vida, é uma bênção, porque é um mundo que parou de gerar filhos, né? E os que são gerados, pelo que eu entendi aqui na história, geralmente são só homens, né? Mesmo esses são escassos. E é uma história muito louca, cara, que cria personagens, que apresenta personagens muito diferentes, né? Alguns que bem mais humanos são, outros que são robôs que se acham humanos. Então isso aí lembra muito Blade Runner, tá ali meio, acho que misturado na mesma época, né? Tá ali aquele miolo de crítica à tecnologia, ao futuro incerto que a gente está tendo, a uma coisa que está próxima do milênio, né? Que vai acontecer depois do ano 2000 e ninguém sabe, né? Então é muito uma HQ da época, mas que está muito ainda, eu acho que está muito ainda, como posso dizer, muito presente, né? Uma leitura, sim, pesada, não é fácil, você tem que ler com calma, tranquilidade, porque você não vai entender, são muitos quadros que misturam desenhos, e às vezes são vários desenhinhos assim, ó. Isso lembra também muita coisa do Frank Miller, que o Frank Miller fazia. Então eu não sei se tem uma influência direta do Frank Miller, ou da época que o Bill Sienkiewicz trabalhou com o Frank Miller, ou se eles beberam da mesma estética, aí eu já não sei, tá? Fica a cargo aí da galera mais intelectual na área de quadrinhos, tá? Mas, tá vendo, ó? Às vezes o quadro vira uma mancha, você tenta entender o que tá acontecendo aqui. É uma agressão, mas é uma agressão que você fica meio perdido no quadro. Que agressão é essa, né? Entendeu? Então aí, ó, tem uma fala, o personagem começa a falar. Entendeu? E aí mistura um postal que fala algumas coisas meio não muito claras, o que quer dizer. Bom, pra quem tá afim de um desafio, Stray Toasters, Torradeiras Assassinas, de Bill Sienkiewicz, publicado pela Conrad, tá? Fica aí a dica se você tiver uma cabeça muito boa. Valeu, gente!